capítulo 6. Aleluia. Romanos capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Verso 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele, e por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que nossos pecados fossem mortos. E assim também não sejamos mais escravos do pecado. Verso 7. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Diga comigo. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarmos unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use a fim de fazerem o que é direito. Verso 14, vamos ler junto. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que está aqui. Obrigado pelo Espírito de sabedoria e conhecimento. Obrigado pela direção, Senhor, desse culto, porque nós estamos aqui para cultuar a Jesus. E Jesus está aqui para ministrar os nossos corações, para liberar de nós toda a cadeia, toda restrição, Senhor, a Tua palavra. Que a palavra do Senhor vai entrar e vai produzir vida, 30, 60, 100 por um. Eu sei, Pai, que essa semente será uma semente de poder sobre cada terra aqui. E o Senhor trará vida e vida em abundância, pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da graça que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Conduz essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ser da igreja. Não há nada mais tão difícil para nós do que o pecado. Por isso Jesus Cristo, Ele foi a uma cruz. Ele foi à cruz por causa de algo muito importante. Algo que nos separa de Deus e nos tira da presença dEle. O pecado. O pecado foi algo muito importante. Foi reuniões de Deus, do Espírito Santo e Jesus lá em Gênesis. E de lá para cá o Senhor tratou o pecado como a maior ferida, como a maior causa da morte humana. E não só a morte física, mas a morte eterna, que era a principal, porque a física todos nós sabemos que não tem como não vivê-la. Mas a morte espiritual era uma coisa que ofendeu a Deus, destruiu o homem, destruiu
entramos em Jesus para entender o que é essa graça. O que essa graça realmente trouxe para mim, trouxe para você. Porque o pecado, ele é tão destruidor na vida do ser humano. Por que o pecado nos afasta tanto de Deus? Por que nós precisamos de um sacrifício humano de Jesus para que isso tudo fosse sanado nas nossas vidas e a gente pudesse ter uma vida livre? Porque o pecado escravizou, o pecado afastou o homem de Deus, o pecado escravizou o homem, o pecado fere o homem, o pecado mata o homem, o pecado destrói toda a existência de Deus no homem. Ele tira do homem tudo que Deus colocou. Então, quando Jesus vem morrer numa cruz, ele vem confrontar o pecado nas nossas vidas. A palavra aqui de Romanos diz que o Senhor te deu livre acesso a ele para romper com o pecado. Diga, o Senhor me deu acesso. Aleluia. O acesso foi rompido em Cristo Jesus. Verso 1 diz assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não, nós já morremos para o pecado. Aleluia. Jesus Cristo veio para nos mostrar duas coisas, igreja. Ele morre. Diga, ele morre. Ele morre. Ele morre. Por que ele morre? Ele morre para mostrar para você que é possível morrer para o pecado. O pecado, apesar de ele ser a maior escravidão na nossa vida, apesar de ele ser aquilo que nos conduz à morte, Jesus Cristo veio dizer que ele tinha o poder de destruir a força do pecado sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então Cristo morre. E Paulo fala assim: nós vamos continuar vivendo no pecado, porque Jesus já pagou o preço, então agora nós vamos, já está tudo pago, agora vamos viver no pecado. Não, ele diz que ele morre numa cruz, para que o pecado perdesse o poder na sua vida. Amém? Amém? Uma graça que não me tira a responsabilidade de entender isso. Porque o que acontece? Muitos estão pregando uma graça que agora não precisa mais ficar preocupado com o pecado, não precisa mais colocar os nossos pecados, e aí vamos viver uma vida pecaminosa, porque Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço, morre, mas ele diz que nós já morremos para o pecado, então nós não vamos continuar vivendo nele. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque o pecado te tira a graça do Senhor sobre a sua vida. O pecado veio para te tirar, a graça veio para te tirar do pecado. A graça funciona para te tirar do pecado. E quando o pecado permanece, significa que a graça não está funcionando, que a graça não está sendo aquilo a qual ela foi designada. Então Paulo vem e diz: é claro que não, nós já morremos para o pecado. Verso 2: então podemos continuar vivendo nele? Ele pergunta: com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também na sua morte. Aleluia. Quando nós sabemos que quando Cristo morre, nós também morremos para o pecado. Diga, eu morro para o pecado em Cristo Jesus. Aleluia. Literalmente, no reino espiritual, há uma identificação com a morte de Cristo. Você tem que se identificar com a morte de Cristo. Você tem que se identificar que ali morreram os seus pecados. Glória. Aleluia. Ali morre o poder do pecado sobre a tua vida. Ali é destruído o poder do pecado. A palavra aqui, batizados, é uma palavra grega e ela significa assim, grega não, hebraica, né? Hebraica, e ela significa imergir e submergir, né? Submergir significa não ao batismo das águas, mas o batismo de ficar em Cristo. É como o exemplo que eu dou sempre é que é como se você fosse um pepino que fosse virar um picles. Você pega o pepino, coloca dentro da conserva e ele fica vários dias ali absorvendo aquele líquido até ele se tornar um picles. É esse batismo que ele está falando aqui. Não é o batismo das águas, é o batismo que você está em Cristo. E quando você está em Cristo, você fica nele até ele transformar você
igual a Ele. Aleluia. Até que você absorva tudo dele. Então ele diz: somos batizados nele, recebemos dele, ficamos nele, até que sejamos completamente transformados, até que estivemos completamente unidos com Cristo. Assim nós ficamos batizados nele, imergidos nele. A palavra do Senhor é que você precisa entrar no nível de imergir em Cristo. Aleluia. Entrar no nível de absorver dele tudo que ele é em você, para que você possa ficar unido com ele na sua morte. Unidos, diz aqui, olha, unidos com ele, e para ficarmos também unidos com ele na sua morte. Nós nos identificamos com a sua ressurreição. Agora nós vamos nos identificar com a sua morte. Amém? Amém. Nós precisamos nos identificar com a morte de Cristo. Nós precisamos identificar que em Cristo Jesus nós estamos nele. E quando nós estamos nele, entramos nele, as coisas começam a mudar. Nós começamos a nos transformar como aquele picles. Nós começamos a sugar as coisas de Deus. Nós começamos a absorver as coisas do Senhor. Nós começamos a ser batizados na sua morte. Então o poder do pecado começa a morrer dentro das nossas vidas. Aleluia! Porque nós estamos morrendo para o pecado. Aleluia! Dia após dia. Esta é a graça da graça. Quando que o poder perde, o pecado perde o poder sobre a minha vida? Quando eu imerjo em Cristo. Quando eu me batizo em Cristo. Quando eu entendo que o pecado não é bom. Diga, o pecado não é bom. O pecado não é bom. O pecado nunca foi bom. O pecado nunca foi maravilhoso. Não existe isso. As pessoas dizem assim: o pecado é bom. O pecado nunca foi bom. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Você imagina que aquilo que te traz morte, aquilo que te dá um pagamento de morte, pode ser bom? Não pode. Aquilo que te tira da graça, aquilo que te tira alegria, aquilo que te dá vontade de morrer, que te tira a alegria de viver, é o pecado. Ele não pode ser bom em condição nenhuma. Por isso Jesus morreu por esses pecados. Jesus deu a sua vida por esses pecados. O pecado nunca será bom para você. O pecado nunca é bom para homem nenhum. O pecado é destruidor, ele é assolador. Ele afasta o homem de Deus. Ele tira a harmonia da vida. Ele tira os sonhos. Ele tira esperanças. Ele tira tudo da vida do homem. O pecado tira tudo. Por isso Jesus, ele vem simbolicamente dizendo: eu morro e vocês morrem comigo. Aleluia. Vocês precisam entender que a graça está aqui, na questão de que ele foi no seu lugar. Mas porque ele foi no seu lugar, não significa que você não estava lá. Amém? Amém. A graça é entender que ele foi, mas eu estava lá. Quando ele morreu, eu comecei a morrer também. Quando ele foi sepultado, eu também fui sepultado com ele. Assim como Cristo foi morto, assim eu também morri. Assim como Cristo foi sepultado, eu também me sepultei com ele. E com ele foi os meus pecados, com ele foi as minhas falhas, com ele foi os meus erros, com ele foi a minha angústia, com ele foi o meu fracasso, com ele foi a minha ignorância, com ele foi o meu afastamento, com ele foi a minha idolatria, com ele foi tudo o de ruim que eu fiz. Foi com ele, eu estava lá com ele, você estava lá com ele. Aleluia! Oh, aleluia! Nós precisamos entender que a morte começou em Cristo e trouxe para nós. As pessoas perguntam: como eu me livro do pecado? Imerge em Jesus. Imerge em Jesus. Entra dentro da glória, do líquido que vai te batizar com ele. Entra dentro daquilo que o Senhor tem te dado. Vai mergulhando nele. Mergulhe nele. Vai nele. Você vai vencer o pecado porque ele venceu por você.
rotina. O pecado para nós é acidente. Diga, o pecado. Para mim não é rotina, é um acidente. Nós não vivemos na prática do pecado. A palavra do Senhor diz assim, verso 4: assim como fomos batizados, fomos sepultados, e com Ele teremos, com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Aleluia. Presta atenção no que eu vou falar aqui. O poder de Deus sobre você é muito sobrenatural. Ele vai além do que vestes, ele vai além do que aparência. Ele entra na sua alma para transformar você de dentro para fora. Ele tem poder para trazer aquilo que está morto sobre vida. O que é morte em nós? O pecado é morte. Eu quero ministrar isso aqui porque eu quero que vocês entendam o poder do pecado e o poder que Cristo tem sobre o pecado. Porque às vezes a gente arruma desculpa para tudo, a gente arruma desculpa para os nossos pecados, a gente arruma desculpa para os nossos erros, para as nossas falhas e vai acumulando uma série de desculpas, sem reconhecer quem nós somos em Cristo Jesus. Satanás sabe quem você é em Cristo Jesus. Satanás sabe o preço que Jesus pagou. E você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você é aquele que morreu com Ele. Amém? 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 Você é aquele que morreu, mas você também é aquele que foi sepultado. Aleluia! Se nós entendermos isso no reino espiritual, os nossos inimigos, malignos, profanos, vão perder a força do pecado sobre nossas vidas. O diabo perde a força, o pecado perde a força, porque assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, diga, Jesus foi sepultado pelo poder do Pai. O próprio Pai o sepultou. O próprio Pai sepultou Jesus. Mas ele diz assim também nós podemos viver uma vida nova. Assim como Jesus foi ressuscitado, e assim como Ele foi sepultado, e assim como Ele foi ressuscitado, assim vocês também podem receber uma nova vida. Nova vida não começa quando eu tenho uma boa casa, quando eu tenho um bom carro, quando eu tenho um bom emprego. Jesus vai te dar uma boa vida, venha para Ele, que tudo vai mudar na sua vida. Um bom casamento, boas famílias, bons filhos. Não é isso. Uma nova vida significa que o pecado começou a perder a força sobre você. Aleluia. Significa que você começou a morrer como Cristo morreu. O pecado começou a perder o poder sobre a tua vida. Se isso não valer na sua vida, não há poder de Deus em você. Você não está entendendo a graça desse poder de transformação. A gente precisa entender isso. Quanto mais eu estou em Cristo, batizado nele, mais o pecado perde o seu domínio. Como vencer o pecado? Imergindo em Cristo. Morrendo com Ele, sepultando com Ele, declarando que em Cristo Jesus você morreu, que essa velha natureza morreu, que com Ele você foi sepultado e agora o Senhor te deu uma nova vida. Aleluia! Uma nova vida. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também, verso 5, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Presta atenção. Ressurreição igual a dele é uma ressurreição eterna. Aleluia. Sabe, eu vejo assim, se eu já estou ressuscitado com Cristo. Eu não vou ressuscitar. Eu já morri e eu já ressuscitei. Porque Cristo já morreu e Ele já ressuscitou. Assim como Ele morreu, eu morri. E assim como Ele sepultou, eu me sepultei. Mas assim também, como Ele ressuscitou, eu ressuscitei. E ressuscitei para uma nova vida, sem o domínio das trevas sobre mim. Aleluia! Glória a Deus. Essa consciência existe no reino espiritual. Essa consciência existe nas trevas. Essa consciência existe em Satanás. Ele sabe disso. Essa consciência de que nós já morremos, já sepultamos e também já ressuscitamos, ele também sabe.
igreja e ver uma igreja já morta, sepultada e uma igreja ressuscitada. Só você que não se enxerga assim. E eu quero ministrar isso para você nessa noite. Você já morreu, já se sepultou, mas você também já ressuscitou em Cristo Jesus. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus Cristo te venceu lá na cruz, aleluia. Jesus Cristo te venceu lá na cruz, aleluia. Eu quero que você entenda, porque o princípio de Satanás é trabalhar no engano. É por isso que a igreja muitas vezes vive na prática do pecado, porque ela não reconhece, ela não sabe, ela não se posiciona onde Cristo posicionou ela. Ela fica fora, ela fica entre as linhas do Senhor, entre a graça e a lei. Ela fica entre a graça e a lei, ela não fica na graça, ela fica na lei. A graça é entender que nós somos em Cristo Jesus. A graça é eu entrar naquilo que o Senhor me colocou. Porque aí eu começo a vencer. Satanás sabe disso, mas como você não sabe, ele fica te acusando. Ele fica te levando a níveis de pecado cada vez maior. Satanás sabe que Jesus Cristo já pagou o preço está pago. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas porque você não entendeu isso, você fica vivendo a prática do pecado. E quanto mais você peca, mais ele te dá um salário. E quanto mais você tem um salário, mais você se destrói. Você perde as forças, você perde o ânimo, você perde a alegria. Então ele fala que nós precisamos entender que com ele já morremos, sepultamos, mas com ele também já ressuscitamos. Você já está ressuscitado em Cristo Jesus. Amém? Você não vai ressuscitar. Cristo já ressuscitou, você já está ressuscitado. Quando você partir daqui, o Senhor virá te levar para a glória. Você já está ressuscitado. Você já tem um corpo glorificado. Você já tem uma morada eterna. Você já tem a salvação para sempre na tua vida. Aleluia. Isso é que está acontecendo no reino espiritual. E o nosso posicionamento diante das trevas tem que ser esse. Pois sabemos, verso 6, que a nossa velha natureza pecaminosa já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que nossos pecados fossem mortos, e assim não sejamos mais escravos do pecado. O pecado escraviza. O pecado te tira da liberdade. Ele te escraviza. Você fica naquela situação de que é repetição. Vai repetindo. Vai indo. E o inimigo adora trabalhar nessa forma. De repetições. De te levar para o nível cada vez mais baixo. Porque ele sabe que o pecado vai destruir a sua vida. Ele sabe que o pecado vai destruir a sua alma, vai destruir os seus relacionamentos. O pecado do ódio, da ira, da revolta. O pecado de roubar, matar, destruir. São pecados contra o corpo, mas há um pecado que é dentro da nossa alma. Do orgulho, da soberba. O pecado da fofoca, da inveja. O pecado da arrogância. O pecado da mentira. Das desculpas farrapadas que não te levam a lugar nenhum. Quantos de nós gostamos de dar muitas desculpas ao Senhor e depois reclamamos que não chegamos a lugar nenhum, porque vivemos dizendo para o Senhor: mas Senhor, tu sabes, eu não fiz porque não deu, tu sabes que fulano fez e eu não consegui, e assim a gente fica. Fica igual Adão e Eva lá: foi tua serva, foi Eva. A Eva fala: foi a serpente. E aí fica todo mundo amaldiçoado e ninguém anda para canto nenhum, porque nós estamos andando em círculos. E quando nós começamos a andar em círculos em volta daquilo que nos acarreta pecado, que nos tira do alvo, nós perdemos a herança, nós perdemos a graça, nós perdemos o poder de caminhar livres, e nós perdemos o poder de Deus para sermos libertos disso. Quando nós vemos o povo do Egito lá, eles ficaram 40 anos ali. E o Senhor dizendo: está bem aqui, ó, do outro lado, se eles atravessassem reto, já estavam na terra prometida. Murmurando, reclamando, se rebelando contra Deus, reclamando do maná, reclama das cordonizes, reclama do mar que se abriu, reclama disso, reclama daquilo, lembra do passado, fica voltando lá no Egito e dizendo: vamos comer, queremos comer
comer cebola no Egito. Eles comiam cebola, gente, naquela época. Lá no Egito eles comiam cebola. E eles queriam saudade da cebola do Egito. Tem crente que fala assim, quando não era crente era melhor. Vocês já não ouviram isso não, gente? Eu já ouvi muita gente crente, livre, liberto, tendo uma vida de paz, mas porque ele não recebeu mansão, porque ele não recebeu um carro blindado, porque ele não tem uma conta bancária cheia, ele olha para trás e fala assim, quando eu era do mundo, eu era melhor. Porque fica olhando para trás, esqueceu o que conquistou agora. Agora a pessoa está em paz, a pessoa tem alegria, a pessoa adora o Senhor, ela tem um chamado, ela tem um alvo na vida, mas ela não, aquilo não importa. Aquele povo todo ficou andando em círculos e perdeu a promessa. A palavra do Senhor diz, você já conhece muito bem, só Josué e Caleb permaneceram. Imagina a multidão que tinha. Eu não sei como foi isso, mas Josué e Caleb permaneceram. Morreu toda a geração dele, veio nova geração, e eles permaneceram. E eles tomaram posse da terra, porque eles não desistiram. Permaneceram. O pecado te leva para níveis de morte, porque o salário do pecado é morte. Então, aquilo que nos faz morrer, aquilo que nos faz andar longe de Deus, aquilo que nos faz tirar a graça do Senhor. E eu falo isso aqui para os nossas crianças, nossos jovens que estão aqui hoje. Preste atenção no caminho que vocês têm andado. Preste atenção na rebeldia que vocês têm dado aos seus pais. Preste atenção aonde vocês têm pisado a planta do pé de vocês. Preste atenção no que vocês têm visto na internet. Porque Satanás não brinca. Eu disse isso aqui. Eles têm mais facilidade de invocar um demônio, porque eles aprenderam até o nome deles na internet, do que invocar a presença do Espírito Santo. Pergunta para eles se eles não sabem quais são as legiões que aquele desenho lá que tem o Ben 10. Pergunta para eles qual é a linhagem que ele recebe ali, quais são os guias que ele recebe, se eles não vão saber o nome deles. Agora pergunta para eles o que é o Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é ser batizado com o Espírito Santo. Eles não sabem. Estão envolvidos somente nas coisas que não são de Deus. E eu ministro isso para eles e ministro para você que é adulto também. Você sabe tudo a respeito da internet? Será que você sabe tudo a respeito do Espírito Santo? Será que você tem feito o que o Espírito Santo tem te direcionado? Será que nós podemos dizer, eu sei adorar a Deus em Espírito e em verdade? Será que eu sei o que é ser batizado pelo Espírito Santo? Então nós não podemos dar crédito ao inimigo, porque o inimigo trabalha pelo engano. Diga Satanás. Trabalha pelo engano. Quando você sabe quem você é, ele não consegue ficar. Ele não consegue. A palavra de Deus diz no verso 7, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Diga, quem morre fica livre. Aleluia. Então você precisa morrer. É preciso eu morrer. É preciso você morrer. É preciso nós mergulharmos nessa graça do Senhor e morrer dia após dia. Você vai dizer, mas pastora, morrer é muito difícil. Não, porque ele já morreu e ele já pagou o preço. O acesso é seu. É só você dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero morrer para o pecado, e automaticamente ele já pagou o preço. Aleluia. Aleluia. A poder no nome de Jesus. Nós cantamos aqui. Você pode ser um filho melhor, você pode ser uma mãe melhor, você pode ser um pai melhor, um esposo, uma esposa melhor, um filho, uma filha de Deus melhor, a partir do momento que você aprender que você tem que morrer também. Que você morre com Cristo. E quando você morre, essas coisas começam a perder a força sobre a sua vida, você começa a sentir arrependimento, você começa a sentir medo de continuar naquela vida. Aquela vida não é para você. Deus não tem vida de morte para você.
Não foi isso que ele conquistou lá na cruz? Se morremos com Cristo, verso 8, também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais o poder sobre Ele. Aleluia. Se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Você passa a viver em Cristo, Cristo passa a viver em você, você passa a ter uma vida em Cristo, nova vida. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Aleluia. E cada vez que nós entramos nesse processo de andar com Deus, nós recebemos uma nova natureza. E o Senhor começa a transformar de dentro para fora. Sabemos que Cristo foi ressuscitado, mas Ele nunca mais morrerá. Ele nunca mais morrerá. Foi um sacrifício. Amém? Amém. Não há nada que possa fazer Jesus morrer de novo. Ele já morreu, Ele não morrerá de novo. Não tem como Ele voltar e morrer de novo. Ele já morreu. Com isso você já morreu. Ele já ressuscitou e com isso você já ressuscitou. Presta atenção. Assim a sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. A morte de Cristo valeu de uma vez por todas. Aleluia. Querido, não há nada que pague o preço pelo seu pecado. Você pode jejuar 40 dias, você pode fazer qualquer coisa, rasgar suas vestes, você pode fazer o que for. Dê o seu dízimo maior que você tiver, não pagará o seu pecado. Ajoelhe e pague promessa, suba escada, faça o que você quiser, faça votos que você quiser. Os votos seus não pagarão os seus pecados, não mudarão sua vida, não vão restaurar a sua vida em Deus. Sua vida só começa a ser restaurada em Deus quando você começa a morrer com Ele. Ele morreu e acabou. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, antes de morrer, Ele diz: Pai, está consumado. Aleluia. Está terminado, acabou. Tudo que tinha que ser feito já foi feito aqui nessa cruz. Aleluia. Está terminado o meu sacrifício. Acabou. E Ele coloca para nós esse padrão de vida nele e para Ele. A sua morte valeu de uma vez por todas, e a vida que Ele vive agora, Ele vive para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Aleluia. Se considere uma pessoa morta para o pecado. Se considere uma pessoa sepultada em Cristo Jesus. Mas também se considere ressuscitado e vivo para Deus. Vivo para Deus usar. Vivo para Deus ministrar. Vivo para Ele manifestar os milagres. Vivo para viver a graça. Vivo para viver a cura. Vivo para viver os sonhos, a liberdade que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para você. Aleluia. Glória a Deus. Quem poderá levantar acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é quem justifica, quem poderá nos acusar diante do tribunal de Deus? Paulo diz: ninguém pode nos acusar, porque Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós e também nos dará todas as coisas. Mas ninguém pode mais nos acusar, porque Cristo pagou o preço por você. Aleluia. Você é livre, aleluia. Você é livre, aleluia. E é preciso entrar nesse nível de fé para o pecado. É preciso entrar nesse nível de fé para curas espirituais da nossa alma. Eu acho interessante que todas as vezes que a gente vai fazer uma libertação, a gente quer colocar isso dentro da cabeça da pessoa, porque ela vem para uma libertação achando que há uma vara mágica e tudo vai... Não, não é assim. Já foi feito. A libertação já está pronta. Não vai sair do forno. Não vai haver da morte de novo. Jesus não vai morrer de novo. Não vai acontecer nada. Já está feito. E a gente também entende que nesse posicionamento há uma guerra espiritual muito grande, porque Satanás bloqueia a mente da pessoa. Como assim? É só isso que eu tenho que fazer, eu tenho que crer, é crer. Crer para viver, viver para viver, isso você precisa crer. E crer precisa se disponibilizar para viver. É dar passos em relação a isso, porque quando nós começamos a dar passos em relação a isso, nós começamos a
processo de restauração, o Senhor começa a tirar a força do pecado dentro de nós. Não trate o pecado como algo normal, mas trate o pecado como algo que já foi vencido. Trate o pecado como algo que pode te destruir, mas que você também não quer na sua vida. Porque foi para isso que Jesus veio, para que você se considerasse morto para o pecado, mas vivo para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Verso 12. Façam com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana, e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que se unem a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente para Deus. Nós estamos entrando num nível, num século, onde o inimigo tem recebido poder e autoridade cada vez maior. Nós entramos em 2024 com portais espirituais malignos abertos. Foi aberto um portal em agosto do ano passado, onde as trevas se reuniram e falaram: esse ano vai ser um ano que o inimigo vai trabalhar com força. Ele vai usar tudo para tirar de você a graça de Deus. Ele vai usar tudo para destruir a igreja. Ele vai fazer tudo para matar as pessoas, para levá-las ao que foi dito aqui, ao suicídio, à morte, às drogas, o álcool, o vício, a prostituição, para que dentro da igreja o povo se esfrie, não ore mais, não leia a palavra, não busque o batismo com o Espírito Santo, não ore em línguas, não use os dons. E entramos numa era em que os portais das trevas se abriram, demônios foram liberados. E nós estamos achando normal os nossos filhos não ficarem na igreja, os nossos filhos não terem desejo para as coisas de Deus, nós não temos mais vontade de vir à igreja, nós não temos mais vontade de adorar, nós não conseguimos mais orar em casa, nós não conseguimos adorar o Senhor. Tudo é normal. Não é. É um nível de batalha. É um nível de opressão. É um nível de enfermidade que está vindo sobre a nação, sobre as nações. Não é o Brasil. É só o Brasil. Não é só o Brasil, queridos. Entra lá no Globo News e vai ver lá. Vai ver lá, Record News. Tem um horário do jornal ali que é só o mundo. Ele fala do mundo inteiro. Vai lá, você vai ver. Você pensa que é o Brasil? Vai ver o mundo como está lá fora. O mundo está balançado pelas trevas. O mundo está jaz no maligno. Mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo mora na terra, mas ela está de passagem. O governo dela não é o Lula. O governo dela é Jesus Cristo. O governo dela não é Bolsonaro. O governo dela se chama Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. A igreja não. A igreja está cheia do poder do Espírito Santo. A igreja precisa entender. A igreja está fora dos princípios do mundo. Ela está aqui de passagem. Mas também o Senhor diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne qual? Sobre toda a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a eclésia, contra aquela que está cheia do Espírito Santo. Ela se levantará. Ela se levantará. Ela se levantará. Aleluia. Nos últimos dias ela sonhará sonhos. Ela profetizará. Que entendeu, que morreu, sepultou, mas também ressuscitou. Aleluia. É essa igreja que o Senhor está levantando esses dias. É essa igreja que não está preocupada com a multidão. A multidão está indo para lá, vamos seguir a multidão. A multidão está indo para cá, vamos seguir ela. Não, ela tem um alvo, o alvo dela é Cristo. E ela não está olhando a multidão, ela está olhando a Jesus. Fixa os seus olhos em Jesus. Não olha a multidão, mas está todo mundo indo para lá. Nem todo mundo que vai para lá está indo para o caminho certo. Então a palavra vem e diz: se considerem mortos para o pecado e vivos para Deus. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Entregue-se completamente para Ele, a fim de que Ele use vocês.
para fazer o que é direito. Igreja, o Senhor vai restituir. Como em Atos dos Apóstolos, eu ouvi um apóstolo falando isso, e isso realmente o Senhor já tinha ministrado ao meu espírito. O Senhor está restituindo a igreja de Atos dos Apóstolos. Amém. Aquela igreja que tinha poder, aquela igreja que orava, aquela igreja que quando se reunia o chão tremia, porque Jesus descia no lugar da adoração. Aquela igreja que não tem paredes para ela, lá fora ela é o que era aqui dentro. Ela não tem medo de orar pelos enfermos, ela não tem medo de expulsar demônios, ela não tem medo de pregar o evangelho, ela não tem medo de dividir, se ela precisar dividir, ela não tem medo de falar o nome de Jesus, porque ela morreu com ele, mas como ele também ressuscitou e está viva na terra. Aleluia. Essa igreja é uma igreja que se posicionou, não é uma igreja que está com nhenhenhé daqui, nhenhenhé dali, não é uma igreja que fica buscando dores dos seus corpos para se justificar a sua vida fracassada espiritual. Quem aqui não está com dor hoje? Eu queria saber quem não está com dor aqui. Eu queria saber quem aqui não sentiu nada essa semana, quem aqui não teve problemas, quem aqui não chorou, quem aqui não teve um problema difícil para viver. Todos nós vivemos, mas nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo, e o Senhor liberará poder para nossas vidas, e com Ele nós seremos mais que vencedores, com Ele nós saltaremos muralhas, com Ele nós destruiremos exércitos, com Ele nós venceremos os nossos inimigos. Aleluia. Não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando de posicionamento espiritual. Nós vemos jovens, crianças, o tempo todo, não ouve pai, não ouve mãe, não respeita, não ouve conselho de ninguém. Aí você vai dizer assim: eu vou ver o conselho do meu pai, da minha mãe, meu pai e minha mãe é pior que eu. Mas tem sempre alguém bom do seu lado para te dar um conselho. Verdade. Deus sempre levanta alguém para te dar um bom conselho. Por que você não ouve? Porque o Senhor, Ele quer que nós tenhamos corações que querem mudança. Eu preciso ter esse coração, você precisa ter. Vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Hoje é dia de você se identificar na cruz de Cristo. Hoje é dia de você se identificar com a sua morte. Se ainda há domínio do pecado na sua vida, você ainda precisa morrer. Só tem uma coisa que faz você morrer: disposição para morrer. Eu sei que ninguém tem disposição para morrer, ninguém quer estar disponível para matar o orgulho, ninguém quer estar disponível para dizer: tá bom, Senhor, eu me rendo. Ninguém está disponível para abrir mão de coisinhas que você gosta de fazer e dizer: não, Senhor, não vou fazer isso porque o Senhor não quer. Eu sei que muitos não estão dispostos, mas quando você disser: Senhor, está difícil, mas eu quero morrer com Cristo, quero ressuscitar, quero mudar, quero restaurar, quero ser essa igreja do Senhor na terra, quero viver o que eu nunca vivi, eu quero caminhar com a unção que está liberada sobre a igreja esse ano e daqui para frente, os dias que virão. Os dias que virão serão dias difíceis, mas também serão dias de glória. Presta atenção, grave esse dia, grave essa hora que eu estou te dizendo aqui. Você vai ver tantos milagres, você vai ver tanto agir da igreja nesses dias, porque o Senhor está levantando a igreja dele de verdade. Você tem que fazer parte disso, porque isso vai te trazer muita alegria. Se posicione no Senhor e deixe o Espírito Santo te levar. O vento sopra, você não sabe para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. Eu só serei levado pelo Espírito. Aleluia! Eu só serei levado pelo Espírito. Aleluia! O resto é com Ele. Ele se responsabiliza. O que você precisar, o que você busca, o Senhor te dará. Não tenha medo. Ele te leva, Ele te respalda, Ele te ajuda. Aleluia. Então somente entra no
Se posicione em Cristo Jesus nessa noite. Senhor, nessa noite nós oramos. Oramos aqui nesse lugar, Pai. Queremos declarar que nós somos aqueles que morrem hoje. Nós queremos declarar que somos aqueles, Pai,